Eu conheci a Deus e a Maranata Tijuca a partir de um livro de direito penal, não é uma coisa assim muito comum, mas eu ganhei um código de direito penal, um código comentário da minha namorada, e eu comecei a ler esse código de um autor muito famoso, Rogério Greco. Alguém aqui conhece? Rogério Greco. E eu comecei a ler esse livro a partir da nota do autor, coisa pouco habitual, quase nunca faço isso. E só para vocês terem ideia assim, da surpresa que eu tive, vou relatar aqui para vocês a parte final dessa mensagem que ele passava. Ele dizia assim: tenho certeza que no dia em que a humanidade fizer a opção por retornar aos braços do seu Criador, não mais haverá necessidade do direito penal. Deus abençoe vocês, Maranata. E assim, quando eu ouvi essa palavra Maranata, essa pequena palavra, eu não sabia o que ela significava, mas ela ecoou de forma especial dentro de mim, e eu achei que ela pudesse significar algo importante. E depois que eu li essa mensagem, na verdade era uma nota introdutória de um livro de direito penal, mas era uma nota evangelística, muito bonita. E eu senti que naquele momento algo foi transformado dentro de mim. E a partir de então eu comecei a desejar mais conhecer esse Deus que me foi apresentado. Então eu orei a Deus que Ele me mostrasse uma igreja onde eu pudesse conhecer mais desse Deus. E eu tive a oportunidade de conhecer um casal. Opa. Não, ainda vou chegar lá. E eu só queria falar porque eu vi uma menina dizendo aqui que tinha conhecido uma família cristã e que mudou completamente a concepção. Foi a mesma coisa comigo. Eu também tinha uma certa visão com relação aos evangélicos, e Deus me apresentou um casal que realmente mudou essa ideia que eu tinha. Então eu comprei uma Bíblia, comecei a estudar a palavra de Deus, e lendo o Novo Testamento, eu me deparei novamente com essa palavra, Maranata. E aí eu decidi que era hora de procurar saber o que significava. Então eu cheguei no Google e digitei, né, eu fiz uma busca, e eu descobri que era "Ora vem, Senhor Jesus". E assim, essa frase era como se fosse o anseio da minha alma. Era como se fosse o clamor da minha alma. E pouco abaixo, no site de busca, eu encontrei o site de uma Igreja Missionária Evangélica Maranata. E eu entrei nesse site, dei uma olhada no site, achei muito bacana, achei interessante, e resolvi fazer uma visita. E enquanto eu me preparava, no domingo de manhã, para ir para a igreja, tomando meu banho, eu fiz uma breve oração, pedi que Deus me revelasse, com um sinal, se fosse da vontade dEle, que eu realmente fizesse parte dessa igreja, que Ele realmente me mostrasse, que eu pudesse ter essa certeza. E eu fui para a igreja. E chegando lá, o pastor Paulo não sabe disso, vai ficar sabendo agora. Ele já sabe. E ele perguntou para a banda qual música que eles tocariam, qual grupo que eles tocariam, e assim, parecia que não havia ainda um consenso. Mas até que o baterista ele pegou e se levantou e falou: não, vamos tocar O Único que é Digno. Também foi a primeira música que tocou aqui hoje. E assim, eu tenho uma história especial assim, com relação a essa música. Quando eu era pequeno, meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, enquanto meu pai passava algumas dificuldades criando a gente sozinho, ele cantava essa música e uma outra música também para mim, Jesus em Tua Presença. E essas duas músicas eram as únicas canções que eu conhecia, né, os únicos louvores que eu conhecia de cor. E quando eu cheguei na igreja, essa foi a primeira canção que foi tocada, e eu pude cantar junto com toda a igreja. Então foi um momento muito especial para mim. Eu realmente senti que naquele momento Deus tinha respondido a minha oração. E a última que foi tocada foi Jesus em Tua Presença. Então assim, desde esse dia eu nunca mais consegui sair da presença de Deus. A minha fome de estar na presença de Deus cresce a cada dia. E existe dentro de... Eu queria dizer para vocês, eu creio que tem gente aqui nesse lugar que ainda não aceitou esse Senhor. Vocês devem sentir o que eu sentia também. Todo homem tem uma fome dentro dele.
Mas essa fome não pode ser saciada por nada nesse mundo. Nada nessa vida, nada nesse mundo pode suprir, pode oferecer essa demanda que existe dentro do nosso coração. E só existe... A ambição do homem nesse mundo é pequena demais para poder satisfazer esse sentimento. Mas assim, eu quero passar para vocês que a única ambição que vocês têm que ter é Deus na vida de vocês, porque qualquer outra ambição é pequena demais para satisfazer os desejos da alma. Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus. Vou chamar então agora.